Fala aí, galerinha, professor Tafarel aqui. Essa aula de hoje nós iremos falar sobre os tipos de clima existentes no mundo. A gente vai fazer uma análise de como cada região apresenta um tipo de clima diferente e quais são as características desses climas, tá legal? E para a gente começar a entender isso, vale lembrar a diferença entre tempo e clima, onde o tempo ele é um estado momentâneo, como por exemplo, o tempo atmosférico é um estado momentâneo, onde durante o dia pode ser calor e à noite faz frio. Ah, hoje à tarde fez muito calor, isso é um estado momentâneo. E o clima ele é definido durante o estudo durante um tempo dessas condições de tempo atmosférico de uma determinada região. É a partir daí que se define um clima. Tá legal? Relembrando isso, a gente vai dar entrada no nosso assunto de hoje, que são os tipos de clima existentes no mundo. A gente vai pegar aqui, vai olhar esse globo, a gente vê que cada localidade ela apresenta uma cor diferente e essa cor, se a gente for olhar a legenda desse mapa, a gente vai ver que cada cor dessa corresponde a um tipo de clima. Se a gente for olhar os polos, as regiões próximas ao polo, a gente vai ver que ela está de cor roxa. Por quê? Porque ela corresponde ao clima polar. Se a gente for olhar, por exemplo, a parte onde corresponde a América do Norte e a Rússia, ela está marcado com um verde mais escuro, que é o clima frio. Se a gente for olhar para o nosso território aqui, o Brasil, a gente vê que grande parte dele está de cor que caracteriza que é a região tropical e a outra com a região equatorial. É dessa. E por que que a gente tem a definição desse clima? É a partir do estudo das condições do tempo atmosférico dessa localidade que aí determina o tipo de clima que vai ser marcado naquela região. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula sobre tipos de clima. O primeiro clima que eu vou falar com vocês é o clima polar. Vamos olhar aqui aonde ele se caracteriza nos polos, beleza? Ele vai apresentar um inverno extremamente frio e longo. O verão não existe. A amplitude térmica anual ela é elevadíssima. E só existe uma estação, que é o inverno. Tranquilo? Essa temperatura mais baixa registrada em uma região, que foi na Antártida, correspondeu a quase 90 graus Celsius negativo. Tem noção do que é isso? Aqui no Rio de Janeiro, a gente quando bate aí 20 graus, a gente já bate queixo, já acha que tá frio pra caramba. 25 graus, já tá a galerinha de casaco aí. O carioca é fogo, né? O carioca não pode ver um tempo nublado que ele é doido para usar casaco. O tempo nublou, o carioca bota o casaco. Por quê? Porque faz calor pra caramba de um ano inteiro, né, cara? Nublou é a oportunidade de usar um casaquinho, né? E aí, a gente tem algumas fotos aqui, demonstrando como são essas regiões polares. Aí ela se caracteriza aqui, né, nessa região onde está com uma cor meio rosada, ali que é o clima polar, onde ele se caracteriza, tranquilo? Clima subpolar, este tipo de clima também é conhecido por clima frio continental, caracterizado por invernos muito frios e longos, com temperaturas médias mensais negativas, podendo atingir nos meses mais frios valores inferiores a 20 graus negativo, 20 graus Celsius negativo. No exemplo, existem 7 meses com temperaturas médias abaixo de zero e a temperatura média anual é aproximadamente 5 graus Celsius negativo. Os verões são muito curtos e pouco quentes, com temperaturas médias mensais que raramente atingem 18 graus Celsius. Ou seja, o verão deles, cara, faz mais frio do que o nosso inverno aqui no Rio de Janeiro. Para bater 18 graus aqui no Rio de Janeiro é uma luta. Então o verão deles é mais frio do que o nosso inverno. As amplitudes térmicas anuais são muito elevadas. No exemplo, a amplitude térmica ultrapassa os 30 graus Celsius. Há poucas chuvas, poucas precipitações e concentradas, em grande parte no curto período de verão.
Ou seja, as chuvas elas acontecem em uma localidade concentrada, ela vai ser concentrada em alguma determinada época do ano e geralmente no verão. O clima subpolar, ele vai pegar ali a parte de América do Norte, exceto uma área do México, né? A área do México já é. A gente pode pegar a América anglo-saxônica, tá legal? E a parte da Rússia vai pegar aqui também. Essa parte toda da Rússia aqui, vai pegar alguns países nórdicos aqui, tá legal? O clima temperado, ou temperado marítimo, ele vai vir uma piadinha que veio na minha mente, porra, será que o clima temperado ele tem um sabor melhor do que os outros? Piadinha sem graça, mas não posso perder a piada. Esse clima temperado, ele apresenta verões frescos e invernos moderados. A temperatura média do mês mais quente raramente ultrapassa 20 graus Celsius. E a do mês frio poucas vezes atinge valores negativos. As amplitudes térmicas anuais são pouco acentuadas. Tem precipitações mais ou menos abundantes e mais ou menos regulares distribuídas ao longo do ano. Grande nebulosidade, podendo o céu manter-se encoberto durante vários dias ou semanas. Este tipo de clima apresenta também as 4 estações bem distintas entre si. Domina parte do litoral da Europa Ocidental, desde o extremo norte de Portugal até o sul da Escandinávia. Escandinávia é a parte que vai pegar ali os países nórdicos como Noruega, Suécia, o sul dessa parte da Escandinávia. Existe pouco também em pequenas áreas no noroeste dos Estados Unidos, no sudoeste do Canadá, no litoral sul do Chile, no sudeste da Austrália e da Nova Zelândia. A gente vai dar uma olhadinha aqui onde está esse temperado marítimo. A gente vai olhar, voltar ao nosso mapa. A gente vai ver que apresenta aqui nos Estados Unidos, Chile, tudo isso vai pegar essa parte. Temperado continental, que o que significa a diferença de marítimo para o continental? O marítimo vai pegar a parte do mar, continental a parte de terra, né? Ele é localizado sensivelmente à mesma latitude do clima temperado marítimo, mas com mais continentalidade, ou seja, mais para o interior dos continentes. Os invernos são muito frios, com temperaturas negativas, longos e secos, e os verões são quentes, curtos e relativamente pluviosos. As precipitações são mais ou menos escassas, com mínimas no inverno, frequentemente sob a forma de neve, e máximas no verão. Neste tipo de clima, vemos que as precipitações são muitas vezes de origem convectiva ou de verão. Quanto maior for a continentalidade, maior será o rigor dos invernos. Em termos práticos, só tem 2 estações, o inverno e o verão, pois as estações intermédias entre primavera e outono são de curta duração e passam despercebidas. O clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele apresenta verão quente, longos, secos e luminosos e invernos suaves. Amplitudes térmicas anuais moderadas fica próxima dos 15 graus Celsius. A média do mês mais quente é superior a 20 graus Celsius. Por sua vez, a média do mês mais frio nunca é inferior a 0 graus Celsius. A temperatura média anual também é próxima dos 15 graus Celsius. Há chuvas relativamente escassas e irregulares, concentradas sobretudo no outono e no inverno, sendo a precipitação de origem frontal, associada à passagem das frentes, frente fria e frente quente. Legal? Esse clima mediterrâneo ele apresenta as 4 estações bem definidas, ou seja, bem marcadas ali. Primavera, verão, outono e inverno. Ela é bem definida. Ela é caracterizada, bem caracterizada, dá para definir. Mesmo no inverno, registram-se longos períodos de céu limpo e brilhante, e tem período seco no verão. Esse clima mediterrâneo ele é característico dos países que vão fazer parte ali da onde está marcado com a cor marrom, tá legal? O clima tropical. As temperaturas médias mensais são elevadas ao longo do ano, superiores a 20 graus Celsius, embora possa ocorrer 1 ou 2 períodos relativamente frescos,
a maior parte dos meses apresenta temperaturas médias superiores à dos clima equatorial. As amplitudes térmicas anuais, embora maiores do que a do clima equatorial, são pouco acentuadas, tendo valor aproximado entre 10 graus Celsius e 12 graus Celsius. A precipitação distribui-se muito irregularmente ao longo do ano, concentrando-se na sua quase totalidade numa só estação. Verifica-se com facilidade a existência de apenas duas estações, a estação seca e a estação úmida. Se a existirem muitos meses com precipitações, embora alguns destes meses com fracas precipitações, disse que é um clima tropical úmido. Se, pelo contrário, existe em maior quantidade meses em precipitações, disse que é um clima tropical seco. Então, se há muita chuva, é chamado de clima tropical úmido. Se há pouca chuva, é chamado de clima tropical seco. A gente vai olhar aqui os países que apresentam clima tropical. Vamos voltar ao nosso mapa. A gente vai ver, clima tropical é o clima, a corzinha laranja. A gente vai olhar aí, Brasil, uma grande parte do continente africano. A gente vai olhar ali alguns países ali da Ásia, como a gente for ver a Índia. A gente vai olhar Cuba aqui também. Legal? E o clima equatorial. As temperaturas médias mensais elevadas ao longo de todo o ano superiores a 20 graus Celsius. Neste exemplo, são superiores a 20 graus e 25 graus Celsius. As amplitudes térmicas anuais são muito reduzidas, ou seja, a diferença entre a temperatura média anual e a temperatura média mínima anual é muito reduzida. Chove abundantemente durante todo o ano, não há nenhum mês sem precipitação. Não existem estações, nem verão nem inverno, pois todos os meses são pluviosos e quentes. Alguém já viajou para o norte do país aqui? Só uma pergunta, né? Pô, me senti em sala de aula fazendo a pergunta para vocês. Alguém já viajou para o norte do país aqui? Mas quem tenha viajado para o norte do país vai notar que é um clima bem quente e úmido, onde chove quase todo dia nessas regiões. Então, porque lá apresenta um clima equatorial. E como apresenta essa característica durante o ano, não existe uma definição de estação. Ou seja, todos os meses eles são quentes e são chuvosos. Beleza? E a gente vai ver os países que pegam essa característica de clima, eles são os países que ficam próximos à linha do Equador, por isso chamado de equatorial. Pegaram a visão? O clima desértico. As temperaturas médias mensais são elevadas. A amplitude térmica anualmente relativamente acentuada, perto dos 20 graus Celsius. Possui amplitudes térmicas diurnas durante o dia ou as 24 horas, apresentam elevadíssimas temperaturas, chegam a atingir os 50 graus Celsius, mas durante a noite a temperatura cai e chega a 0 graus Celsius, ou até mesmo em temperaturas negativas, originando assim amplitudes térmicas diurnas de mais de 50 graus Celsius. Há pouca chuva, fracas precipitações. Então o clima desértico ele apresenta uma temperatura muito quente durante o dia, fria durante a noite, porém com pouca chuva. Essa é a característica do clima desértico. Beleza? A gente vai olhar aqui algumas regiões que apresentam os climas desérticos. A gente vai olhar a região arábica, o deserto do Saara, a localização australiana, a Namíbia, alguns desertos aqui que a gente tem como o deserto do Atacama, tá? Que são algumas imagens do clima desértico, para ver que, só a gente lembrar aí, quem já assistiu algum filme, por exemplo, de Aladdin, por exemplo, o Aladdin em desenho, não é o Aladdin novo que o Will Smith é o gênio, não, o Aladdin em desenho mostra essa característica aí. Se a gente for lembrar lá das pirâmides do Egito, a gente lembra disso aí, né, que é uma característica dessa forma.
e o clima semiárido. O clima semiárido é um clima de transição caracterizado por chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano. Ocorre tanto em regiões tropicais, onde as temperaturas são elevadas o ano inteiro, quanto em zonas temperadas, onde os invernos são frios. O clima subtropical, ele é característico das regiões localizadas em médias latitudes, nas quais já começam a se delinear 4 estações do ano. Tem chuvas abundantes e bem distribuídas, verões quentes e invernos frios, com significativa amplitude térmica anual. Ou seja, tem uma característica bem marcante das 4 estações, e os verões são quentes e os invernos são frios. Beleza? Clima de altitude, o clima das montanhas, está presente nas altas montanhas, em planaltos elevados. Precipitação abundante, ocorrendo em todos os meses do ano, normalmente sob a forma de neve. Inverno muito frio, temperatura durante o inverno registra valores negativos. Verão curto e fresco, temperatura do verão não passa de 12 graus Celsius. Amplitude térmica anual pode ir de fraca a moderada. A gente vai olhar aqui as regiões que apresentam clima de montanha, clima de altitude. Beleza? Nossa aula fica aqui. O próximo slide aqui fala sobre o clima, o tipo de clima do Brasil, que é o assunto da nossa próxima aula. Vou encerrar nossa aula aqui, relembrando, a gente falou dos principais tipos de clima, que foram o clima polar, o subpolar, o clima temperado, tanto marítimo como continental, o clima mediterrâneo, clima tropical, clima equatorial, clima desértico, clima semiárido, clima subtropical e o clima de montanha, clima de altitude, ou chamado clima de montanha. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiver compreendido, a gente tenta tirar nossa dúvida durante a aula. Tranquilo? Deixo aqui meu abraço para vocês. Fiquem bem e até a próxima aula, se tudo der certo. E se puder, vocês fiquem em casa. Tchau, tchau.